Olá pessoal, vocês acharam injusto a morte da Ielis? Deixe aqui nos comentários sua opinião. Agora vamos ao resumo semanal de Força de Mulher de 10 a 14 de fevereiro. O resumo é referente à exibição da novela pela Record TV. Henry e Seida se reencontram. Bahar enfrenta Piril e diz saber que ela sabia que eles estavam vivos. Sarp sente ciúmes de Arif e confronta a Bahar quem ele é. Acontece o enterro de Ielis. Bahar diz a Piril que não tem nenhum interesse no marido dela. Desejo um abençoado final de semana e uma boa semana a todos. Se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu like. Piril dá bom dia para Sarp. Nissan diz que então foi ela que comprou tudo. Piril diz que sim e que ela deve ser a Nissan. Nissan diz que é sim. Piril, os gêmeos e Leila entram na casa. Nissan agradece por ela ter comprado tanta roupa e brinquedo. Ela diz a Doruk que ela é a tia Piril, a mulher que comprou todas as coisas para eles. Sarp pergunta se o Munir ficou maluco e por que levou eles ali. Munir diz que não teve opção. Doruk agradece Piril pelas coisas. Ele pergunta quem são aqueles meninos e se são filhos dela. Piril diz: isso, eles são os meus filhos. Doruk pergunta por que eles são iguais. Piril diz que é porque eles são gêmeos. Doruk então questiona como é o nome deles. Piril diz que eles se chamam Ali e Omer. Doruk se recorda quando Bahar disse para ele que a mulher do pai dele se chamava Piril e que ela tinha gêmeos. Ele se aproxima dos irmãos para comparar a altura. Sarp conversa com Munir e Piril a sós e ele questiona o que eles têm na cabeça para ter aparecido naquela casa. Munir diz a Sarp que eles não tinham para onde ir e que o Nezir encontrou o hotel e por isso foi buscar a dona Piril e os meninos. Sarp diz que a Nissan e o Doruk não tinham que ver eles assim. Piril diz que eles não tinham escolha, não foi ali para incomodar sua nova família e reclama por ele sequer ter perguntado como os filhos dele estão. Ela diz que parece que ele não se preocupa mais com eles. Sarp diz que ficou preocupado, mas não estava esperando por isso. Piril manda ele se lembrar que o Ali e o Omer também são filhos dele, tão importantes quanto a Nissan e o Doruk. Sarp diz que é claro que eles são importantes. Piril diz que só foi para ali para proteger seus filhos e não irá estragar o que tem entre ele e a Bahar. Ela diz que se não tivesse nem aí, não teria contado para ele que o Nezir estava atrás da Bahar e das crianças. Sarp diz que a entende e que ela o ajudou a salvá-los e é muito grato por isso. Ele manda Munir encontrar outra casa, porque se todos ficarem ali, não será algo muito prático. Sarp questiona Munir quem os caras mataram. Munir responde que a mulher se chamava Ielis. Piril pergunta se ele a conhecia. Sarp diz que só sabia que ela era a mãe da Asli e do Tunk. Ele diz que se eles assassinaram a Ielis, a Bahar não pode saber disso, porque senão ela irá querer ir embora dali com as crianças. Sarp diz a Leila que quer que ela fale com uma pessoa e manda Munir entregar seu celular. Arif diz a Enver que é melhor falarem com a polícia, porque até agora a Bahar não deu notícias. Enver diz que é verdade. Sirin diz que acha que isso seria um erro. Enver pergunta por quê. Sirin responde que aquele homem disse para não procurarem a polícia. Arif diz que eles não procuraram a polícia e olha o que aconteceu. Aí Elis morreu e pergunta se ela quer que matem a Bahar. Enver diz que o Arif está certo e que precisam avisar a polícia. Enver recebe uma ligação de um número desconhecido e é Leila para avisá-lo que a filha dele, Bahar, e as crianças estão bem, mas pede que quando ela entre em contato com eles, não avise que mataram a Ielis, senão ela irá querer ir sair da segurança e a vida de todos ficariam em perigo. Logo, Leila desliga o telefone e Arif pergunta a Enver quem era. Enver diz que não sabe quem era, mas disse que a Bahar está bem e que não podem avisá-la que a Ielis faleceu ontem. Sirin diz que se então a Bahar e as crianças estão bem, não seria melhor deixar de falar com a polícia. Enver diz que não sabe, e a Bahar não pode saber que a Ielis morreu. Piril pergunta a Sarp onde está a Bahar. Sarp diz que ela saiu, mas volta logo. Piril pergunta a Sarp se quando Munir encontrar a outra casa, se ele irá ficar ali ou então irá com eles para a outra casa. Sarp diz: as crianças não podem ficar sozinhas. E sai. Sarp conta a Nissan e Doruk que o Ali e o Omer são irmãos deles e que eles são os irmãos mais velhos. Ele pergunta se eles não querem brincar com os gêmeos e eles negam.
Sarp diz que está tudo bem, que não irá obrigá-los e só queria que eles soubessem da verdade. Doruk diz a Sarp que a Nissan é a única irmã que tem. Nissan diz no ouvido de Doruk: Isso, Doruk, eu sou sua única irmã, eles não são nada. Piril pergunta a Sarp onde será seu quarto. Sarp diz que tem quarto lá em cima e ali embaixo. Piril pergunta em qual eles podem ficar, e Sarp responde no qual ela preferir. A Tice diz a Seida que ela não vai ficar sozinha no apartamento e que pode ficar em sua casa. Seida diz que hoje irá trabalhar e que sua roupa está no apartamento. A Tice pergunta onde ela irá trabalhar e Seida diz que vai cantar. A Tice diz que ela não pode trabalhar desse jeito e deveria avisar que vai ao enterro. Seida diz: Você acha que o meu chefe se importa e vai me deixar faltar? Eu não quero problemas com eles. É que eu vou substituir uma colega hoje e acho que vai ser bem difícil achar uma outra pessoa agora. Jale diz à tia que é melhor ela não ficar ali, que já está esfriando e ela pode acabar ficando doente. A Tice diz a Seida que vai para casa, mas que quando ela sair do trabalho, pode ir direto para sua casa. Seida diz que está bem, e a Tice vai embora, deixando Jale e Seida ali. Piril diz a Leila que ela pode ficar naquele quarto com os meninos, e que ela irá ficar com o quarto do Sarp. Leila olha para ela, e Piril pergunta se tem algum problema. Nesse momento, Munir chega ali, diz a Piril que já precisa ir e que o aquecedor está funcionando. Piril pergunta a Munir onde está a Bahar. Munir diz que não sabe. Piril pergunta se ele acredita que ela e o Sarp brigaram e talvez ela tenha ido embora da casa. Munir diz que acha que não e que ela não deixaria os filhos ali. Piril diz: Que coisa! E por que será que ela não voltou? Enquanto isso, Bahar não sabe onde está e se esqueceu do caminho. Arif diz a Enver que agora precisa voltar para o prédio para ver seu pai. Enver pergunta o que ele vai fazer com o pai dele. Arif diz que seu pai precisa pagar pelo que fez e explicar por que fingiu que estava doente. Enver pede que ele não faça nada com o Yusuf e que é pai dele. Arif diz: Eu sei, é meu pai, mas mesmo assim não me falou nada. Depois, Enver diz a Tice que uma mulher ligou e avisou que a Bahar e as crianças estão bem, mas que o Sarp não quer que falem nada para ela da Elis. Ele diz que precisam avisar a Seida também. A Tice conta ao marido que a Seida tinha que se arrumar para trabalhar e por isso não foi para lá com ela. Yusuf enche a cara. Arif decide ir atrás do pai. Yusuf fala sozinho. Assassinaram a mulher, ela morreu. Arif encontra o pai e o encara com raiva. Ele diz que precisa falar com ele, mas Yusuf diz que só quer descansar. Ele está bêbado e Arif decide confrontá-lo mesmo assim. Ele joga água na cara do pai e Yusuf diz que está chovendo. Arif diz: Sim, está chovendo aqui. Os médicos avisaram que vão ter que te operar. Vão ter que cortar seu peito aqui. E aí vão tirar seu coração e colocarão de volta quando tiver arrumado tudo. Yusuf diz que não, que é saudável e forte. Arif diz que ele teve um infarto ontem à noite. Yusuf delira e diz: Eu estava fingindo, eu não tinha nada, eu te garanto, o meu coração tá bem. Arif questiona se contaram para ele o que iriam fazer e se por isso queria sair de casa. Yusuf diz que fez isso porque os caras ameaçaram matar seu filho e teve que sair porque se encontrassem ele, iriam dar um tiro na cabeça dele. Arif pergunta quem falou isso. Yusuf diz que foi um homem, que parecia um monstro, que prometeu que iria sair e por isso fingiu. Arif diz que pagaram ele e Yusuf balança a cabeça, indicando que sim. Arif fica decepcionado com o pai. Sarp se preocupa pela demora de Bahar. Doruk pergunta ao pai quem era aquele homem. Sarp diz que era seu amigo Munir e que ele sempre o ajuda. Doruk pergunta se a Leila é vizinha dele. Sarp diz que não, que ela é quem ajuda eles a cuidar do Ali e do Omer. Doruk diz que a Seida e a Elis também ajudam a mamãe para cuidar deles. Nissan diz que a mãe está demorando e Sarp diz que irá procurá-la. Bahar chega em casa dizendo que acabou se perdendo, mas que depois encontrou o caminho. Ela avista os gêmeos e Leila brincando ali na sala. Bahar olha para Sarp e os filhos. Piril chega ali toda poderosa e diz: Bom dia. Ela e Bahar ficam cara a cara. Piril estende sua mão e se apresenta para Bahar. Bahar é amável com ela. Se apresenta e lhe dá 2 beijos de rosto. Ela diz que finalmente a conheceu. Piril diz que sim,
E finalmente, Bahar pergunta se os filhos agradeceram a tia Piril pelas coisas que ela comprou. As crianças dizem que sim. Bahar diz a Piril que devem sempre agradecer. Ela se aproxima dos gêmeos para conhecê-los. Bahar mostra para os gêmeos a Nissan e o Doruk e diz que eles são irmãos. Ela se afasta e vai para o jardim, ficando bastante abalada. Sarp vai atrás dela. Justifica que não sabia que eles vieram para aquela casa, mas o Nezir descobriu onde eles estavam e não tinham para onde ir. Bahar diz que entendeu por que eles vieram, que os gêmeos são filhos dele e a Piril é a esposa. Ela diz: eu já entendi, eu não deveria ter vindo para cá, e nem meus filhos. Você tem que falar isso para ela. Pede desculpas para sua esposa, por favor. Vai lá com ela. Não precisa me pedir desculpas. Só vai falar com sua esposa que você só trouxe a gente para cá porque não tinha outra escolha. Explica as coisas para ela e pede desculpas, porque essa noite você não estava com ela. Vai lá, Sarp. Sarp tenta falar com ela, mas Bahar, furiosa, dá um tapa na cara dele e diz: não toque em mim. Sarp a abraça e Piril fica lá de dentro os vigiando. Logo, Bahar o empurra e volta para casa. Seida volta para o apartamento e vê o apartamento de Bahar com as faixas de segurança. Ela retira as faixas e entra no apartamento da amiga. Ela vê o chão cheio de sangue e se lembra da morte de Ielis. Seida pega um balde com água e decide limpar o sangue da amiga no chão. Ela chora devastada. Seida entra em seu apartamento e se lembra dos momentos felizes que passou ao lado de sua grande amiga Ielis. O primo de Arif diz que sente muito pela Ielis ter morrido e também pelos filhos dela. Ele diz que só sabe que a Bahar está por aí com o marido dela. Arif pergunta como ele sabe disso. O primo de Arif diz que foi o tio Yusuf que comentou isso. Ele diz que o primo sempre se apaixona pela mulher errada. Arif diz que daria qualquer coisa para ver a Bahar feliz. Na cafeteria, Edil diz a Henry que já foi demitida. Henry pergunta se foi pela bebedeira ou por chegar atrasada no trabalho. Edil diz que acha que é pelos dois e que está sem dinheiro e quer saber se ele pode dar emprego para ela novamente. Henry diz que é claro que não. Edil pergunta se então poderia morar com ele por um tempo e Henry diz que nem sonhando. Edil pergunta onde está a caixa dele. Henry diz que ela não pôde vir. Edil diz que ela mal começa a trabalhar e já não aparece. Henry diz que foi até a casa dela e ontem mataram uma vizinha dela e por isso não pôde ir. Ele diz que a Bahar ficou doente de anemia plástica e por isso foi até a casa dela. Henry diz que a Bahar é uma mulher muito honesta. Sabe que ela não faltaria no trabalho sem motivo e ela tem 2 filhos e precisa do dinheiro. Edil pede que ele esqueça essa tal de Bahar e que ajude ela, que é sua prima. Henry dá um pouco de dinheiro para a prima, mas Edil diz que então irá trabalhar hoje pelo dinheiro que ele deu. Seida alucina vendo Ielis. Ela fica feliz pensando que a amiga está viva, mas quando entra no quarto de Ielis, não a encontra ali. Seida fica novamente triste e vê os presentes que ela comprou para Nissan e Doruk. Ela vai até Arif e diz que não consegue ficar em casa e que limpou o apartamento da Bahar e a escada também. Seida diz que limpou o sangue e quando voltou para casa, viu a Ielis falando com ela. Ela diz que não sabe, mas parece que a Ielis estava falando alguma coisa e aí não conseguiu ficar em casa. Arif diz que ela pode ficar ali e vai ficar com ela. Ele conta que uma mulher ligou para o seu Enver e disse que a Bahar está bem e que não podem contar para ela. Camille liga para Arif, diz que soube que a Ielis é vizinha dele e que precisa falar com essa mulher, pois ela é uma ladra safada. Arif pergunta por que ele está falando isso e não tem direito de falar assim dela. Camille diz que a mulher dele pensou que ela fosse uma boa pessoa e pagou ela adiantado, mas agora a Ielis não apareceu mais para trabalhar. Arif diz que a Ielis foi assassinada naquela madrugada e que ela não era nenhuma ladra. Seida pergunta a Arif quem era. Arif diz que era o ex-chefe da Ielis e que chamou ela de safada por não ter ido trabalhar. Seida fica furiosa. Arif pede que ela esqueça isso. Seida diz que esse homem não pode sair culpando as pessoas sem saber o que aconteceu. Ela exige saber onde fica a loja desse homem. Arif pede que ela se acalme. Henry chega ali e diz: Seida? Seida fica chocada ao ouvir a voz de Henry. Henry se aproxima dela e, feliz, diz que sabia que era ela. Seida diz que sim e que ele é o dono da cafeteria. Henry diz que é uma alegria e a abraça.
Ele diz que passou muitos anos e pensou que jamais iria vê-la. Henry diz que procurou ela e até perguntou para a mãe dela. Ele pergunta o que aconteceu com ela e que está muito quieta para seu gosto. Seida pede desculpas. Diz que hoje eles têm um enterro e que agora precisa ir para casa. Arif explica para Henry que mataram a melhor amiga da Seida na madrugada e ela está muito abalada. Henry diz que é uma coisa horrível. Conta que é amigo da Seida há muito tempo e que contaram para ele que mataram uma mulher ali ontem. Arif pergunta como ele soube. Henry diz que foi ali procurar uma pessoa que contratou ontem, que não apareceu, mas agora entendeu por que ela não foi trabalhar. Ele diz que ele deve conhecer a Bahar Sesmele, que tem 2 filhos e não tem marido. Arif diz que ela conhece a Seida e agora ela está com a mãe. Henry pede que ele avise a Bahar que pode voltar a trabalhar e que não tem problema. Arif diz que irá avisar e pergunta como Henry soube que a Bahar não tem marido. Henry diz que foi ela mesma quem disse. Depois, Arif pergunta a Seida se ela precisa de ajuda. Seida diz que irá superar isso. Arif diz que esse tal de Henry é o chefe da Bahar e a Seida diz que sabia. Ela pergunta o que ele queria ali. Arif diz que ele queria falar com a Bahar. Henry diz a Edil que mesmo a Bahar não voltando, ela não irá trabalhar em sua cafeteria. Edil diz que se esforçou hoje e pode perguntar para qualquer um. Henry diz que o problema não é como ela trabalha no primeiro dia, mas sim nos dias seguintes. Edil diz que merece uma segunda chance, mas Henry diz que no caso dela, já é a 10ª chance. Ele conta à prima que hoje se encontrou com a Seida, aquela doidinha que morava perto da casa da avó deles. Edil diz que não se lembra dela. Henry diz que ela subia nas árvores com ele, e Edil se lembra dela. Ele conta que a Seida é vizinha da Bahar. Sarp autoriza que Bahar faça uma ligação, mas pede que ela não demore. Bahar pega o celular e se afasta. Ela liga para Enver, mas logo desiste. Bahar então decide ligar para Arif. Arif fica contente com a chamada e pergunta se todos estão bem. Bahar diz que sim, que estão seguros e pede que ninguém se preocupe por eles. Ela diz que só pode fazer uma ligação com aquele celular. Bahar pergunta se não machucaram eles e se deixaram eles em paz quando foram embora. Arif, com os olhos de lágrimas, diz que sim, que todos estão bem. Bahar fica tranquila e diz que terá que ficar mais uns dias ali. Arif diz que se ela estiver segura, pode esperá-la. Bahar finaliza a chamada, pedindo que Arif se cuide. Arif diz que ela pode deixar, e ambos se despedem. Atice diz a Sirin que é um alívio a Bahar e os netos estarem bem. Ela diz à filha que o pai dela está preocupado pela Seida e não queria que ela fosse trabalhar, mas ela nunca faz o que eles pedem. Sirin diz: "Você sabe como ela é, nunca teve interesse por nada. É normal ela ter problema nesse lugar. A Seida já entende isso e já deve estar até acostumada." Bahar prepara a comida e Piril diz que ela não precisava ter feito nada e que a Leila poderia ter feito. Bahar diz que estava com vontade de fazer o jantar. Piril quer ajudá-la, mas Bahar diz que já está terminando. Sarp brinca com Nissan e Doruk de montar quebra-cabeça, e Piril fica ali, os observando com cara de paisagem. Seida não para de chorar pelas lembranças de Ielis. Piril diz a Leila que aquela mulher era casada com Sarp, e que aqueles 2 são filhos dele. Leila diz que agora entende, mas ela não precisava lhe explicar nada. Piril diz que a agradece e pede que a funcionária não chame ele de Alp, e sim de Sarp, pelo menos enquanto estiverem ali naquela casa. Piril manda Leila dizer a Sarp, caso ele pergunte, que saíram do hotel porque corriam perigo. Leila diz que está bem. Sarp pergunta a Bahar se ela não quer que a Leila a ajude no jantar. Bahar diz que não precisa de ajuda, porque já cozinhava todos os dias para seus filhos. Sarp diz que é para ela não cansar. Bahar diz: "Para eu não me cansar? Você tem ideia o quanto me cansei nos 5 anos que você esteve ausente? Levando 2 crianças sozinhas para a escola bem cedo, indo trabalhar, buscando elas e voltando para casa para fazer tudo. E depois ajudar os 2 filhos com a lição, lavar roupa, fazer janta. E você sabia que eu fazia isso enquanto eu estava doente? Passando muito mal? Ralar uma cenoura não vai me cansar, não se preocupa comigo." Doruk chama o pai para jogar. Bahar diz: "Vai lá brincar com eles, parece que assim vai me ajudar, pelo menos uma vez, né?" Piril diz a Sarp que o Ali e o Omer já irão dormir, e pergunta se ele não quer dar boa noite para eles. Sarp diz que já está indo.
Doruk pergunta se então eles não irão jantar com eles. Piril diz que eles comeram bem antes que eles e que eles não dormem tarde. Nissan pergunta a Sarp onde eles irão dormir hoje. Sarp diz que no quarto deles e que o aquecedor já está funcionando. Doruk pergunta onde o pai irá dormir. Sarp diz que irá dormir no sofá igual ontem. Bahar chega ali com o jantar. Doruk pergunta com quem o Ali e o Omer irão ficar. Sarp diz que eles ficarão no quarto com a tia Leila e que a mãe deles ficará com eles no quarto. Nissan pergunta se o pai vai dormir com a tia Piril aquela noite. Sarp diz: Não, meu amor, eu vou ficar na sala. Nissan pergunta por quê. Piril diz: Eu também gostaria de saber. Por quê? Você deveria dormir no quarto com a sua esposa, como de costume. Não é verdade, Bahar? Bahar diz: É verdade, claro. Só dormimos aqui porque o aquecedor estava quebrado. Mas essa noite iremos dormir no nosso quarto. Doruk diz que quer dormir com o papai de novo e pergunta a Sarp se pode dormir no quarto dele. Bahar diz ao filho que ele não pode, mas ela pode dormir no sofá e eles passam a noite com o papai. Claro, se a tia Piril concordar. Piril diz que concorda sim e que o Doruk pode dormir com ele. O clima fica tenso. Sarp encara Piril pelo climão que ela causou. Seida se maquia para trabalhar, mas não consegue se concentrar, já que ela só pensa na amiga Yelis. Ela bebe para conseguir seguir em frente. Seida sofre por lembrar que não deu um beijinho em Yelis pelo seu primeiro dia de trabalho. Ela diz assim: Você é uma idiota, Seida. Você não tem coração, não? Como você é egoísta e cruel com todo mundo. O chefe de Seida manda ela parar de chorar, que as pessoas foram ali para vê-la cantar e não chorar. Seida escuta Yelis pedindo que ela não use tanta maquiagem e que pode cortar o cabelo dela. Ela bebe mais. Nos pensamentos, Yelis diz que se ela beber daquele jeito, irá fazer mal. No quarto, Sarp pergunta a Piril o que ela está tentando fazer. Piril pergunta como assim. Sarp pergunta que atuação foi aquela na sala. Doruk bate a porta do quarto do pai para dormir com ele. Ele entra ali e vê Piril de pijama. Sarp fica um pouco incomodado com a situação. Nissan pergunta a Bahar se o Doruk foi mesmo dormir com o papai. Bahar diz que sim. Nissan diz: Eu acho que o Doruk é um burro. Bahar pergunta por que ela está falando assim do irmãozinho dela e que ele só quer passar mais tempo com o pai deles porque estava com saudade. Ela diz que o Doruk não tem que se sentir culpado por isso, que o Sarp é pai deles. Nissan pergunta à mãe se ela ficou chateada por ele ter ido dormir com eles. Bahar explica que ficou chateada com outra coisa e que tudo que deixa os filhos felizes também a deixa feliz. Nissan diz à mãe que teve o sonho com a tia Yelis e ficou se perguntando como ela e a mãe se conheceram. Bahar conta à filha que conheceu a tia Yelis em uma escada de incêndio e que ela saiu para lhe dar oi. Bahar diz que na fábrica que elas trabalhavam, quando dava um intervalo, ela ficava na escada de incêndio. Ela se relembra de como conheceu a amiga. Nissan diz que está com muita saudade dela, e Bahar diz que também está. Na boate, Seida trabalha com o coração partido e canta. Arif chega ali. Seida, mais uma vez, alucina vendo Yelis ali na boate, assistindo ao show dela. Doruk dorme abraçado no pai. Seida imagina ver o caixão de Yelis durante o show e acaba sofrendo um desmaio. Arif corre para tentar ajudá-la. No dia seguinte, Doruk acorda e fica admirando o pai. Ele vê Piril, que lhe dá bom dia. Doruk dá bom dia para ela e vai para o quarto da mãe. Enver diz a Atice que hoje será o enterro da Yelis e que queria apagar da cabeça todas as coisas ruins. Atice diz que ela também. Enver pergunta se tudo isso é azar ou destino. Atice diz que talvez os dois. Nissan acorda e vê Doruk na cama e pergunta que horas ele foi para lá. Doruk diz que faz 1h30. Bahar ri e pergunta como ele tem tanta certeza que está ali há 1h30. Doruk diz que já não é um bebê e sabe ver as horas. Nissan diz que ele pode até saber ver as horas, mas não tem relógio. Bahar diz que ele tem um relógio na cabeça e Doruk confirma. Doruk diz à mãe que a Nissan não deixa ele usar nada que ganharam e sempre faz cara de brava. Bahar pergunta à filha por que ela está fazendo isso, que eles não trouxeram outra roupa para trocarem e terá que usar aquela ali. Nissan responde: Foi aquela mulher que comprou, eu não quero usar nada disso. Bahar diz: Que feio, Nissan,
A tia Piril foi comprar toda essa roupa para que nós tivéssemos o que vestir todos esses dias. Você vai usar, não vai? Nissan diz que o papai prefere ela. Bahar diz: minha filha, o que você disse não tem nada a ver. Ninguém vai poder tirar o seu pai de você. Ele sempre vai ser o seu papai, tá bom? Não vai esquecer disso. Nissan pergunta o que ele é dela. Bahar diz que ele é seu amigo e também pai das 2 crianças que mais ama no mundo. Nissan diz que ele não voltou. Casou com outra mulher, teve 2 filhos e eles ficaram esperando ele voltar. Bahar diz que eles já tinham falado disso, que o pai dela teve alguns problemas e por isso não pôde voltar. Ela pede que a filha não fique brava com a tia Piril ou com os irmãos dela, porque eles não têm culpa de nada. Bahar diz que tem certeza que quando os 4 irmãos se conhecerem melhor, irão se amar muito. Ela pede que Doruk e Nissan tratem bem seus irmãos e que ela gostaria de ter irmãos igual eles. Doruk pergunta se a tia Sirin não é irmã dela. Bahar fica sem graça e diz que a Seida e a Yelis são como suas irmãs e agradece por ter as 2. Piril prepara a mesa do café da manhã. Bahar e as crianças chegam ali. Ela diz que o café da manhã parece uma delícia e agradece Piril. Bahar também fala com os gêmeos e pede que os filhos falem com os irmãozinhos. Doruk e Nissan dá bom dia para eles. Sarp acorda e pergunta aos filhos de seu beijinho matinal. Doruk corre para beijá-lo, enquanto Nissan é mais calma ao beijar o pai. Sarp também fala com os gêmeos. Todos tomam café da manhã juntos. Arif pergunta a Seida se ela está bem. Seida diz que está e agradece por Arif ter ajudado ela ontem. Ela pede que ele não diga nada para o Enver e que ele não precisa saber o que aconteceu ontem. Enver e Atice já estão prontos para o funeral e Sirin diz que também está. Enver pergunta a Atice por que a Sirin disse isso. Atice diz que ela irá ao enterro. Enver diz a Sirin: como se atreve a ir ao enterro? Sirin diz que não entendeu a pergunta dele e questiona o que ela fez para eles. Ela diz que ele, querendo ou não, irá junto e acompanhará sua mãe. Enver diz: Sirin, você não vai. Ele vai embora e Sirin fica em casa, furiosa. Bahar ajuda Leila nos serviços domésticos da casa. Piril chega ali e manda Leila ir cuidar dos gêmeos na sala. Em tom de deboche, ela diz a Bahar que queria agradecê-la por ela ter aceitado ela e seus filhos. Piril diz que os gêmeos irão crescer e ficar com os irmãos graças a ela. Diz que ela entendeu que eles não tiveram culpa de nada, que aconteceu, e explicou muito bem isso para Nissan e o Doruk. Bahar se irrita, diz que não é burra e é melhor não subestimá-la. Piril pergunta como assim. Bahar diz: eu não sou burra como você pensa. Me ouviu direito? Você me disse que não tem nada a ver com o que aconteceu. É verdade, seus filhos não têm culpa de nada do que aconteceu. Eles são inocentes. Mas de você, eu não posso dizer o mesmo. Você já foi até a escola dos meus filhos e me perguntou que horas eles saíam. Você pensou que eu não me lembraria? Naquele bairro, nenhuma mulher se veste como você. Você sabia da nossa existência e escondeu dele. Eu acho que você me fez ir para o hotel e que mandou sequestrar os meus filhos. Piril diz que é claro que não. Bahar diz: se eu não tivesse te visto naquele dia na escola, nunca teria pensado isso de você. Mas eu lembro, e era você. E você sabia que nós estávamos vivos há muito tempo. Piril, hipócrita, diz que ela a confundiu e que ela nunca foi nesse colégio. Bahar diz: olha, eu não sou burra e sei que não tô errada. Eu só queria te falar para que você saiba que eu sei. Então agora, toma cuidado você. Piril fica muda e as crianças chamam Bahar para ir ver o que o papai fez. No jardim, Bahar observa que Sarp montou um trampolim para as crianças se divertir. As crianças insistem que Bahar também brinque com eles. Bahar aceita e eles se divertem juntos. Acontece o funeral de Yelis. Seida está inconsolável. Arif, Enver e os outros homens carregam o caixão de Yelis. Na volta para casa, Seida diz a Atice, Enver e Arif que acabaram de deixar ela sozinha e foram embora. Ela diz que eles estão em uma casa confortável, enquanto ela vai estar se descompondo. Seida diz que até a mãe dela deixou ela lá, deixou ela no caixão e foi embora. Piril fica incomodada por Sarp, Bahar e as crianças estarem brincando juntos. Arif pergunta a Enver por que fizeram o enterro da Yelis ali, e não na cidade dela. Enver diz que foi o ex-marido dela que pediu, para que a Asli e o Tunk pudessem visitar o túmulo da mãe. Doruk ajuda o pai a colocar a lenha e pergunta se o pai está cansado.
Sarp diz que não está, que ele é novo e forte. Doruk diz: o meu vovô Enver é velho, e ele fica cansado, e a minha vovó também é velha. Sarp chama a atenção do filho por chamar uma mulher de velha, e que se ele disser isso, pode ter problemas. Doruk pergunta por quê. Sarp diz que as mulheres ficam bravas quando alguém as chama de velha. Doruk diz que a tia Yelis também fica brava quando alguém fala que ela tá gorda. Sarp se sente mal quando ouve o nome de Yelis. Nissan pergunta à mãe se ela ligou para a vovó. Bahar diz que não, mas falou com o Arif. Nissan fica animada. Pergunta o que o Arif falou para ela e se lá todos estão bem. Sarp fica com ciúmes. Bahar diz que o Arif disse que todos estão bem, que estão com saudades, e o Arif mandou um abraço para eles. Doruk pergunta à mãe por que eles não vão ali e que está com muita saudade da Seida, do vovô Enver e da vovó. Nissan diz que queria ver todo mundo, a tia Yelis para brincar com a Asli e o Tunk. Doruk diz que está com muitas saudades do Arif. Bahar diz que sabe que eles estão com saudades de todos, mas não dá para eles irem ali. Sarp questiona quem é Arif. Bahar diz que é o administrador do prédio. Sarp fica irritado e se lembra de Arif. Doruk diz ao pai que o Arif tem um carro igual ele. Sarp pergunta se ele já andou no carro dele alguma vez. Doruk balança a cabeça que sim, que a Nissan também andou. Sarp pergunta se a mãe deles também. Doruk diz que ela também. Nissan diz que às vezes o Arif leva eles de carro para a escola. Sarp pergunta por quê. Nissan responde: porque ele gosta. Doruk diz: porque ele ama muita gente. Na cozinha, Piril diz a Bahar que se ela tem tanta certeza que a viu, por que então não comentou com Sarp? Bahar diz: eu vou contar depois. Sarp chega ali. Diz a Piril que precisa falar em particular com a Bahar e pergunta se ela dá licença. Bahar diz que ele pode falar o que precisar na frente da Piril, afinal, ela é a esposa dele. Piril diz que vai sair para que eles possam conversar com mais privacidade. Ela se retira. Sarp diz a Bahar que deu o celular para ela, e ela não ligou para os pais, e ficou curioso. Ele diz: Bahar, quem é Arif? Por que ligou para ele? Bahar, eu te fiz uma pergunta. Bahar responde: não te interessa, não é da sua conta. Eu não tenho por que te dar explicações. Isso quer dizer que se eu ligo para minha mãe, ou para o meu pai, ou para o Arif, ou para a Seida, não te interessa. Sarp confronta qual é a relação entre Bahar e Arif. Bahar diz que nenhuma. Sarp questiona se o Arif é o cara que chegou quando eles estavam indo para o carro. Bahar diz que não vai falar. Sarp diz que já viu ele na casa da mãe dela e pergunta por que ele estava lá. Bahar diz que não interessa. Irritado, Sarp diz que é claro que interessa. Bahar fica muito nervosa e grita: não interessa. Você quer que eu explique por quê? Olha, você teve 2 filhos com a Piril e eu não perguntei como tiveram os bebês. Se foi da forma normal ou inseminação. Porque isso não é da minha conta. E o Arif não é da sua conta. Isso não te interessa. Nervoso, Sarp bate na mesa, mas se retira da cozinha. Piril está tensa, temendo que Bahar conte tudo para Sarp. Sarp entra ali no quarto irritado após a discussão com Bahar. Piril pergunta se ele tem algum problema. Sarp diz que não, que está tudo certo. Piril diz que se ele quiser, ela pode sair dali. Sarp fala para ela fazer o que quiser. Ele questiona a esposa como ela ficou sabendo que iriam sequestrar a Bahar e que ela não lhe contou isso. Piril se relembra quando Sirin ligou para ela desesperada para avisar sobre o sequestro. Piril inventa para Sarp que uma pessoa que trabalha para o Nezir ligou para ela pedindo dinheiro em troca da informação. Sarp pergunta como uma pessoa que trabalha para o Nezir conseguiu o número de celular dela tão fácil. Piril diz que não sabe, que a pessoa deu algum jeito, mas enfim, a informação estava certa. Sarp diz que além dele, do SWAT e do Munir, ninguém mais sabe sobre o número dela, e a acusa de estar mentindo. Piril diz que é verdade, mas Sarp diz que ela não confiaria na informação daquele jeito, e que pensaria que era alguma armadilha para ele. Ele diz que naquela noite, quando ela entrou no quarto, sabia que a informação estava certa, e não tinha nenhuma dúvida. Sarp se relembra quando Piril bateu a porta do quarto dele para avisar sobre o sequestro. Sarp se vestiu, pegou sua arma e saiu para ir à casa de Bahar. Sarp diz a Piril que se alguém que ela não confia, ela jamais iria mandá-lo para a casa da Bahar. Ele diz que foi alguém que ela conhece que falou e confronta o que de verdade aconteceu. Piril diz que foi o Munir.
Sarp pergunta então por que ele contou para ela e não para ele. Piril diz que o homem que trabalha para o Nezir passou a informação e o Munir preferiu que ela passasse a informação para ele. Sarp acredita, mas se questiona por que o Munir não quis falar diretamente com ele. Suat pergunta a Munir como estão as coisas e o que o Sarp fez quando encontrou ele. Munir diz que acha que ele ficou muito bravo, mas quando disse que o Nezir estava no hotel, teve que aceitar a Piril e os gêmeos. Suat diz que parece que ele acreditou na farsa. Munir diz a Suat que quando estava na casa, ouviu a dona Piril dizendo ao seu Sarp que ela ajudou a salvar a Bahar. Ele diz que não foi a Sirin quem contou para o Sarp sobre o sequestro, e sim a dona Piril. Suat diz que isso é impossível, e como a Piril ficaria sabendo? Munir diz que também ficou muito surpreso, mas ouviu a conversa toda e foi exatamente o que a dona Piril disse. Os dois ficam confusos e não imaginam que foi Sirin quem avisou Piril. Suat manda Munir investigar todos os homens do hotel e descobrir se alguém falou algo ou se ela recebeu visitas. Nezir diz a Razin que ele lhe decepcionou muito, que aquele era seu momento de vingança e que ele deixou a Bahar fugir. Ele diz que uma mulher morreu por causa dele, e isso o incomoda muito. Razin diz que ele tem toda a razão. Nezir diz que o pior de tudo é ser vencido pelo assassino de seu filho, que o Sarp riu dele e não sabe quantas vezes ele fez isso. Ele diz que apesar de tudo o que aconteceu, deixou o Razin vivo, e se ele se pergunta por que ele não fez isso. Razin diz que se perguntou. Nezir diz que agora ele está para descobrir. Razin diz que se ele lhe pedisse, seria capaz de tirar sua própria vida. Nezir diz que não vai pedir isso, mas agora quer que ele mate o irmão dele, o Munir. Ele exige que o Capanga, como lealdade, assassine o próprio irmão com suas mãos. Razin diz que será como ele quer. Suat manda Munir descobrir quem deu a informação para Piril. Sarp diz a Piril que agora o pai dela não se preocupa mais com ele e mandou Munir se distanciar dele. Piril diz que sim, mas o Munir não conseguiu. O coração dele não permitiu, porque ele lhe conhece melhor que seu pai e sabe que se acontecesse algo com ele, ela não iria viver mais. Sarp diz que então foi por isso que o Munir deu a opção dela contar, que ela poderia salvar ou não a Bahar. Ele diz à esposa que ela poderia ter ficado quieta e não sabe o que teria acontecido se ela não tivesse falado. Sarp agradece Piril, diz que ela não imagina o quanto ele é grato e a abraça. Ele diz que ela é uma ótima pessoa e pede desculpas por ter duvidado dela. Jali ajuda a servir chá para os familiares de Elis, enquanto Seida consola a mãe dela. Jali pergunta a Seida se ela está bem. Seida diz: eu tô melhor que a Elis, tô melhor que a mãe dela, eu também tô melhor que os filhos dela, é só por isso que eu sei nesse momento. Jali diz que ela pode ir descansar e que ninguém irá falar nada. Atice diz que a Jali está certa. Seida diz: para que nós estamos vivos? Para que terminar morrendo assim? Por que temos que viver sofrendo? Só para terminar morrendo assim? Te jogo em um buraco e você se foi? Pelo menos todas as tristezas vão junto. E se você não gosta da ideia de ficar com a roupa suja, então você pode usar em um caixão. Por favor, me fala por que nós todos viemos parar nesse mundo. Para que nós lutamos todos os dias para continuar vivos? Eu tava só pensando. Fui passar esmalte na minha unha para esse enterro. Por que sempre passamos esmalte? Quem teve a ideia de passar esmalte na unha para ficarmos mais bonita? Para que fazer isso? Hã? A gente vai morrer de qualquer jeito. Para que fazer a unha? Seja da mão ou do pé? Pintar a unha de vermelho, roxo ou francesinha? A Tice pede que Seida se acalme e que vai ajudá-la. Depois, a Tice diz a Enver que está preocupada pela Seida e que ela disse que viver já não faz mais sentido. Enver diz que isso é normal, que quando um ente querido morre, sempre falamos essas coisas. A Tice diz que não acha que seja só isso, que ele não viu a cara dela e que ela e a Jali ficaram assustadas e com medo do que ela poderia tentar algo. Enver diz a Arif para ele não ficar com raiva do pai dele e que ele só queria proteger o filho dele. Ele diz que é claro que o Yusuf não iria querer que machucassem o único filho dele. Arif revela a Enver que tem um irmão por aí. Doruk pergunta ao pai se a casa dele é bonita. Sarp diz que é sim, só não é tão bonita quanto a casa deles. Doruk pergunta se a casa dele é grande e Sarp diz que acha que sim. Sarp diz que a tia Seida e a tia Elis são vizinhas dele, mas pergunta se tem mais vizinhos. Doruk vê um tablet no sofá e pergunta ao pai se é dele e se pode brincar. Sarp diz que é da tia Piril e depois
podem perguntar para ela se pode usar. Sarp persiste em perguntar dos vizinhos. Doruk diz que tem o tio Arif e o tio Yusuf. Sarp pergunta se o Arif é o dono do apartamento. Nissan e Doruk dizem que sim. Sarp pergunta se eles gostam muito dele. Nissan diz: sim, gostamos muito, ele é muito legal. Sarp pergunta por que ele é tão legal. Nissan diz que ele sempre ajuda eles. Sarp pergunta do quê? Nissan diz que ele tem um café e às vezes eles vão para lá, e o Arif faz uma comida muito gostosa. Nissan conta que teve um dia que teve um evento de pai e filhos na escola, e a mamãe não podia ir, e o Arif foi com eles. Doruk diz que naquele dia, a Nissan saiu falando para os amigos deles que o Arif era o pai deles. Sarp fica arrasado. Nissan reclama com Doruk por ter contado isso. Doruk continua. E eu falei para os meus amigos que nós tínhamos pai, e a Nissan ficou perguntando onde ele estava. Nissan diz a Doruk que odeia ele e não quer que sejam mais irmãos. Doruk diz que ela disse tudo isso. Sarp diz a Nissan que sempre será o pai dela, e sabe que ela só disse aquilo porque queria ele lá com ela. Nissan diz que sim, que queria ele lá igual o papai das outras crianças. Sarp diz que a entende, que a culpa não foi dela e sim dele por não estar lá. Então ela não fez nada de errado. Depois, Sarp pergunta a Piril por que ela levou o tablet e deixou na sala. Piril diz que sempre anda com ele. Sarp diz que não quer que ninguém naquela casa que use a internet, nem a Bahar e nem as crianças. Ele diz que se a Bahar descobrir que a amiga dela morreu, ela vai querer ir embora. Sarp diz a Piril que podia jurar que ela deixou o tablet de propósito. Piril manda então ele olhar se tem chip ali dentro. Sarp olha e Piril diz que já tirou e foi precavida. Sarp pede desculpas, mas pede o celular de Piril, pois não quer que ela também tenha contato com ninguém. Piril entrega o celular para ele e Sarp diz que eles dirão para a Bahar e as crianças que ali ninguém pegará o celular. Atendendo um pedido de Atice, Jali diz a Seida que queria que ela voltasse a ser babá do Borá e que também seria bom para ela se manter ocupada. Seida diz que não pode, mas Atice pede que ela pense a respeito. Seida diz que agora não pode e não está bem para cuidar de criança. Enver diz a Seida que ela não parece nada bem, que eles estão preocupados por ela e acha que ela deveria ficar na casa deles por alguns dias, ou então eles ficam ali. Seida diz que sabe que assustou eles por estar falando igual maluca, mas não está pensando em se machucar. Ela diz que não quer ver eles tristes. Sabe que eles não gostariam de saber que ela morreu e que tem noção do amor deles. Jali se oferece para ficar com Seida. Seida ri e diz que ela não pode dormir ali com uma casa tão linda daquelas. Ela a agradece por toda a sua ajuda. Diz que pensava que ela era uma mulher fria, mas não a conhecia tão bem quanto pensava. Seida diz a eles que está bem, que o Arif também está por ali e que podem ligar quando quiser. Jali diz que se ela precisar de qualquer coisa, pode ligar para eles mesmo. Doruk pergunta a Bahar se o Ali e Ali estão dormindo. Bahar diz que provavelmente. Nissan diz que eles se chamam Ali e Omer. Doruk diz que eles são iguais, que eles têm o mesmo nariz, a mesma perna e a mesma boca. Bahar vai buscar água e Doruk quer ir dormir com o pai. Nissan diz que ele não vai e que se for a mamãe irá brigar. Doruk diz que não liga. Ele vai até o quarto dos irmãos gêmeos. Fica observando eles e belisca ali. Ele chora e Doruk sai correndo. Doruk entra no quarto de Sarp, mas só Piril está ali ouvindo música no tablet. Doruk pergunta a Piril se pode dormir na cama dela, e ela diz que é claro que pode. Doruk dá um beijo no rosto de Piril e ela é carinhosa com ele. Piril permite que Doruk jogue joguinhos no tablet. Nissan fica triste ao ver o pai sendo amoroso e carinhoso com o irmãozinho. Sarp a vê, diz que o irmãozinho dela teve um pesadelo e que ela poderia lhe dar um beijo para acalmá-lo. Nissan sai correndo para o quarto. Sarp tenta falar com ela. Nissan diz que não gosta mais dele, que ele não pode ser pai dela, porque é pai daqueles meninos. Bahar chega ali e pergunta o que houve. Sarp diz que o Ali estava chorando. Deu um abraço para ele se acalmar e então a Nissan viu e ficou triste. Ele diz que tenta se manter afastado dos gêmeos o máximo que pode durante o dia, que nem olha para eles quando está com a Nissan e o Doruk. Bahar diz que não é bom ele fazer isso, que o que fez foi errado e os gêmeos também são filhos dele e precisam da atenção do pai. Ela pede que ele haja normalmente, como se estivesse em um dia normal,
porque se ele esconder a verdade, isso não fará bem, e deve deixar claro que ama o Ali e o Homer. Bahar diz que Sarp deve ser honesto, se é que ele pode ser. Ela diz que vai falar com a Nissan, que ela é muito inteligente e vai entender. Bahar entra no quarto e pergunta a Nissan onde está o Doruk. Nissan diz que ele foi para o outro quarto e agora está lá com eles, e que o Doruk é muito burro. Bahar diz a Nissan que elas já haviam conversado sobre isso, que o Doruk está muito animado e quer passar todo o tempo que puder com o Sarp. Bahar diz que o pai dela contou que ela viu ele dando um abraço no Ali e que ela ficou chateada e pergunta se isso a incomoda. Nissan diz que não. Bahar diz que é bom saber, e era isso que tinha pensado. Ela diz à filha que ela ficou com um pouquinho de ciúmes, mas que aqueles meninos são irmãos dela e é natural que o pai dela ame os dois também. Bahar diz que não deixa de amar o Doruk por amar ela, e não deixa de amar a tia Yelis por amar a tia Seida. Bahar diz que o coração humano tem a capacidade de amar demais. Ela diz que agora ela tem 2 irmãos, e que quando crescerem, eles irão se amar e se proteger. Bahar diz à filha que esqueceu de contar para ela como foi o sonho que teve com a Yelis. Ela diz que ela e a tia Yelis estavam em algum tipo de estufa, que estavam com roupas engraçadas. Bahar se relembra do sonho que teve com a amiga, e Yelis estava usando vestido de noiva e Bahar vestido preto. No sonho, Bahar também via seu pai. Porém, logo o pai de Bahar desaparece. Ela e Yelis procuravam por ele. Yelis encontrou o pai de Bahar e avisou a amiga que eles estavam ali. Bahar procurou eles no campo, mas não os encontrou. Ela só escutava a voz de Yelis dizendo que ali onde ela estava e o pai dela era muito lindo. Bahar diz a Nissan que depois do sonho acordou. Ela diz que no sonho a tia Yelis dizia que o pai dela estava em um lugar maravilhoso. Então ele vai estar bem onde quer que ele esteja. Piril vai ler um livro e Doruk pergunta do que é. Piril diz que é sobre sonâmbulos e explica para ele o que é uma pessoa sonâmbula. Doruk pergunta se Piril é sonâmbula. Piril diz que acha que não, ou talvez seja e ela não tenha percebido. Doruk diz que talvez seja sonâmbulo também. Piril diz que acha que não e que ele dormiu a última noite inteirinha ali. Doruk diz que queria ser. Sarp chega ali e irá dormir novamente com o filho. Enver pede que a Tice ligue para a Seida antes de dormir. Sirin, irritada, diz que sim, que é bom ligar para a Seida. A Tice fala com Seida e pergunta se está tudo bem. Seida diz que está bem, e a Tice diz que se ela precisar de qualquer coisa, pode ligar para eles. Sirin pergunta aos pais se tem alguma notícia da sua irmã e como ela está. Enver diz que ela está muito bem e satisfeita, feliz com o Sarp e as crianças. Sirin diz que duvida muito. A Tice pergunta por que ela disse isso. Sirin diz que soube que a Piril e os gêmeos também estão lá. Ela diz que acha que esse não é o melhor cenário para um casal que gostaria de ter uma cena romântica. Enver pergunta como ela sabe que a Piril está lá. Piril sai de fininho da cama e pega seu celular, que Sarp havia deixado dentro do guarda-roupa. Doruk acorda e vê Piril. Piril sai do quarto. Doruk decide acordar e ir atrás de Piril. Na sala, Piril liga para Munir e diz que o Sarp perguntou se ela sabia sobre o sequestro e que falou que foi ele quem lhe avisou. Munir diz que isso não é verdade. Piril diz que isso não interessa e manda ele confirmar isso para o Sarp, caso ele pergunte. Doruk ouve tudo, mas acredita que Piril seja sonâmbula. Bahar acorda e desce as escadas. Doruk a vê e pensa que a mãe também é sonâmbula. Bahar vê Piril na sala. Piril diz que não conseguia dormir e por isso ficou ali. Ela diz que não foi ela quem a chamou para o hotel e nem mandou sequestrar os filhos dela. Piril, cínica, diz que jamais faria uma coisa dessa e que também tem filhos. Ela pede que Bahar não conte para o Sarp que viu ela no colégio das crianças. Bahar pergunta por quê. Piril diz que quer ela mesma contar isso e que ficaria muito grata se ela permitisse. Bahar pede que ela não se preocupe e que o Sarp não tem por que saber. Piril pergunta o que ela quis dizer. Bahar diz: eu não tenho interesse no seu marido. No dia seguinte, Seida acorda e se lembra quando o chefe de Yelis chamou ela de safada e ladra por não ter ido trabalhar. Seida sai de casa e não é vista por Arif, que está atendendo um cliente. Seida chega à loja de Camille e começa a quebrar todas as coisas da loja. Camille manda chamar a polícia.
Seida diz a ele que ele chamou sua amiga Yelis de ladra. Alterada, ela joga alvejante nas roupas da loja de Camille. Seida quebra os vidros da loja, a destrói e manda ele chamar a amiga de ladra de novo. Enver pede que a Tisse liga para Seida e veja como ela passou a noite. A Tisse liga para ela, mas não é atendida. Enver pede que ela ligue para o Arif, para saber se a Seida está bem. Sirin diz aos pais que eles se preocupam demais por besteira. Enver liga para Arif e pergunta como a Seida está. Arif diz que está tudo bem com ela, mas conta que foi até a loja onde a Yelis trabalhava. Ele chega à loja de Camille e vê ele prestando depoimento por Seida ter destruído sua loja. Seida está dentro da viatura da polícia. Doruk pergunta a Piril por que ela não fica com os filhos dela e se é porque eles são feios. Piril e Nissan riem. Bahar chama a atenção do filho. Diz que tem que cuidar como fala e que os gêmeos são irmãos dele e não tem como serem feios. Piril diz a Doruk que sim, que fica com eles, mas a tia Leila a ajuda para cuidar deles. Nissan diz que é igual como a Seida cuida do Borá. Doruk pergunta o que Piril é. Piril diz que é professora de inglês. Doruk fica animado e pergunta se ela pode ensinar ele a falar inglês. Piril diz que é claro. Nissan diz ao irmão que talvez o Arif saiba falar inglês e pode ensiná-los. Doruk diz que não, que ele não sabe. Nissan diz que ele deve saber sim, que ele fez faculdade e pergunta à mãe o que ele fez. Bahar diz que foi engenharia e Sarp fica incomodado. Piril questiona quem é Arif. Nissan responde que é o vizinho deles, que ajuda eles o tempo todo e que eles se gostam muito. Ela pergunta à mãe se elas podem ligar para o Arif e que está com saudade dele. Sarp diz que o sinal ali é fraco e os celulares não pegam. Doruk diz que o sinal não é fraco e que ontem à noite a tia Piril estava falando no celular porque ouviu ela. Piril fica tensa. Doruk diz que ela estava sonâmbula. Piril consegue contornar a situação a seu favor. Diz que ontem eles estavam falando disso antes de dormir. Suat telefona para Sirin. Diz que um carro está indo a caminho de lá e que vai chegar em 30 minutos. Ele diz que irão buscá-la. Arif conseguiu tirar Seida da delegacia e ele chama a atenção pelo que ela fez. Ele fala para ela parar com essa tal de deprimida pra cima dele e que ela dizia que depressão era só pra gente rica. Seida diz que não era ela quem falava, e sim a Bahar. Sirin e Suat se reúnem e ela está fria com o velhote. Suat diz que acha que ela está o castigando. Sirin diz, e por que será? Suat diz que se comportou mal com ela. Como pedido de desculpas, Suat oferece uma pulseira de brilhantes para Sirin. Sirin aceita as desculpas dele e que não esperava por isso. Suat pergunta o que ela estava esperando. Sirin diz, um anel. Suat se surpreende. Enver e Arif vão à cafeteria de Henry para conversar com ele. Arif apresenta Enver como pai da Bahar para Henry. Enver diz que está ali para agradecer ele pela preocupação por sua filha e que não é fácil encontrar pessoas boas assim. Henry diz que ele não precisa agradecer, e a Bahar parece ser uma boa e honesta pessoa. Enver diz que eles não vieram ali só pela Bahar, e também pela Seida. Ele diz que o Arif contou para ele que ele é um antigo amigo da Seida, e que agora ela está em uma situação crítica. Enver diz que eles estão com medo dela fazer uma loucura, que hoje ela foi a uma loja e quase destruiu tudo. Henry dá risada e diz que a Seida não muda, que ela sempre foi assim.